Olá, começando agora o programa Fato e Ação, aqui pela CCN, Canal Cerrado de Notícias e também pelas ondas sonoras da Rádio Laser FM. E o nosso entrevistado de hoje, Leovil Júnior, diretor de esporte do Crack. E ele que vai falar para nós sobre preparação, formatação do elenco, metas, amistosos e principais jogadores e de onde veio. Vai falar também sobre a estreia do Crack e a rivalidade do Crack com a Becate. Tudo isso aqui no programa Fato e Ação. E o nosso correspondente Jaime Ramos, diretamente de Goiânia, também participando aqui, fazendo perguntas aqui para o diretor de esportes aqui do Crack, Leovil Júnior. Leovil, um prazer receber você aqui mais uma vez aqui nos estúdios da CCN, Canal Cerrado de Notícias e da Rádio Laser FM. Prazer muito grande vindo estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Deixar já um abraço para o nosso amigo Jaime, né, nosso correspondente de Goiânia, competentíssimo jornalista, né, da nossa capital. Seu amigo. Meu amigo, né? A gente tem uma amizade curta, mas já deu para ver que é uma pessoa de bem. E é isso, falar aqui, né, das novas, né, da preparação do nosso Leão do Sul, nosso tão amado craque de Catalão. Tá bom, vamos começando aqui pela preparação. Como que está a preparação do Crack, o Leovil? Divina, a gente, em alinhamento, né, com a comissão técnica, o treinador Alexandre Lopes, a gente programou uma pré-temporada, vamos dizer assim, de 45 dias. Até porque o Campeonato Goiano é curto, o Campeonato Goiano é muito forte. O prefeito Adib até nos coloca como o quinto campeonato mais forte do país. Para você ter noção, então, o tamanho do peso que é, né, a nossa responsabilidade. Então, nós começamos os trabalhos no dia 2 de dezembro, para essa estreia, né, tão esperada, que já vem chegando, que será nessa próxima quarta-feira, dia 15, contra o Anápolis, aqui dentro de casa, dentro dos nossos domínios, né, da Arena Rifértil. Vejo eu uma preparação muito bem feita, graças a Deus, com poucas lesões. Infelizmente, nesse período de pré-temporada, a gente, dentro do mercado, às vezes não contrata jogadores que estão de forma igual fisicamente. Às vezes tem jogadores que estão há 3, 4 meses parados, outros já chegam jogando. Então, assim, como as cargas são pesadas, são fortes, às vezes ocorre, né, de jogadores se lesionarem. Isso é comum, é normal. Mas, assim, o que aconteceu foi tudo de leve, né, nada de muito grave, não atrapalhando o Alexandre nas sessões de treino que ele fez. E é isso, muito, muito esperançoso, com uma expectativa muito grande, para que esse ano de 25 seja um ano diferente do que foi 2024. Depois eu quero falar com você aqui por último aqui, é sobre os principais jogadores e aqui o elenco. Se foi montado um elenco competitivo para ganhar aí o campeonato goiano e ser tricampeão goiano. E também, daqui a pouco, quero que você fale sobre a rivalidade do Abecate. A Abecate é uma equipe, é um time aqui de Catalão, depois mudou sua sede para Ouvidor, se deu muito bem lá, está muito bom, e esteve na segunda divisão. Lá na cidade de Ouvidor, ele conseguiu recursos financeiros e foi aí para a primeira divisão do Campeonato Goiano, que vai enfrentar o Crack. E é um time que era de Catalão, agora está em Ouvidor, cidade próxima, 14 minutos daqui de Catalão até Ouvidor, e vai enfrentar aí Crack e a Becate. Isso aí mais no final você vai falar sobre isso aí, mas eu quero saber aí sobre a formatação do elenco, como foi? Então, Divina, a gente teve uma certa dificuldade, né? Esse ano de 25, a gente inicia ele sem calendário anual. E isso é muito prejudicial para qualquer clube. Todo jogador, principalmente os de mais qualidade, eles privilegiam contratos mais longos, né? Onde ele trazem filhos, matriculam em escolas da cidade. E esse ano, infelizmente, nós não temos a vaga na Série D devido ao ruim campeonato goiano que nós fizemos o ano passado. Certo. Né? Mas, com tudo isso, o que foi a nossa saída? E o prefeito Adib Elias foi muito assertivo nesse ponto. Assim que terminou a Série D, logo ali em setembro, nós já começamos a formatação desse elenco. Já decidimos pela manutenção do treinador Alexandre Lopes, que eu acho que foi um ganho. Um treinador que
juntamente conosco, escolheu os que permaneceriam do elenco passado e sabendo, né, as falhas, as necessidades, fomos de forma conjunta também procurar no mercado. Então isso foi muito positivo. O nome do craque, né, o peso da camisa do craque, mas principalmente quem está à frente de todo o nosso projeto, que é o agora presidente de fato, Adib Elias, nos ajudou muito, porque o jogador ele procura referências do clube, ele liga para outros jogadores que aqui passaram, para treinadores, para saber como está o dia a dia do clube. Então, assim, a primeira coisa que eles perguntam é quem está na frente? É o Adib, tá? Comando? Não, então tá certo. Que o cara já vem descansado com relação aos compromissos firmados pelo clube. Hoje O em Adib dia, não abandonou, não. Ele não, deixou de ser não. prefeito, parece que, eu não sei se você chegou de viagem, deu uma viajada, mas ele sempre está aí, né? Gosta demais do craque, sempre vai estar aí do seu lado aí para ajudar também. Ao longo desses 8 anos que a gente retornou à prefeitura, né, de Uhum, 2017 a 24, ele foi o nosso presidente de honra, certo. né? De fato era o Roberto Silva, né, nosso amigo Roberto Silva, que decidiu a não continuar mais e nos ajudando sempre, né, de todas as formas, mas como presidente de honra. E agora, né, ex-prefeito, né, é até difícil de falar isso, né, a gente não está acostumado ainda, mas o Uhum. ex-prefeito Adib, que com certeza num futuro próximo irá assumir uma condição importante no estado, a gente torce muito por isso. Hoje ele é sim o nosso presidente de fato e de direito do Clube Recreativo Atlético Catalão. Sim, mas ele indo para Goiânia, assumindo uma secretaria que está previsto, praticamente já tudo acertado. E isso não atrapalhará aqui ele ser diretor, presidente do craque? Não, a nossa diretoria ela é composta por acho que 4, 5 pessoas mais diretamente ao clube e, né, com o volume de trabalho que a prefeitura tem e Uhum. teria se ele prefeito continuasse, também não conseguiria estar lá a todo momento. Então, assim, e o Ardib ele não consegue, ele não vai largar Catalão nunca. Então, por mais que ele esteja em Goiânia, com certeza toda semana estará aqui, né, mais próximo do final de semana. E enquanto ele lá estiver, a gente aqui vai tomando conta da mesma forma como se ele tivesse. Tá bom, vamos agora diretamente a Goiânia. O nosso correspondente Jaime Ramos, grande cronista esportivo do estado de Goiás. Alô, Jaime Ramos, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Divino Saracura. Boa tarde, Leovil, né? Aos nossos amigos aqui da TV em Catalão. Pois é, eu queria fazer uma colocação para o Leovil, que é uma das cabeças pensantes do nosso querido Leão do Sul, craque de Catalão, que começará bem, se Deus quiser, né? Esse campeonato goiano, até porque é um dos times mais importantes do nosso futebol goiano, né? 2 vezes campeão goiano e sempre que participa deixa aí história, né? Infelizmente, no ano passado, essa história não ficou boa para a equipe do craque, tanto é que está fora do calendário nacional esse ano. Mas as coisas tendem a melhorar, né? Leovil, a minha preocupação principal é em relação à durabilidade do campeonato goiano. Sabemos que é um campeonato regional com menos de 2 meses e meio, né? A CBF, juntamente com a FIFA, ela encurtou o calendário dos estaduais exatamente para atender aos anseios das grandes equipes brasileiras, né? Aliás, a CBF gostaria até de acabar com os regionais, né? Eu acho um suicídio para o nosso futebol, né? Porque atenderia a 20 grandes do Brasil e as equipes pequenas, né? Menores, como é o craque hoje, que é um celeiro de jogadores para o futebol nacional. A minha pergunta basicamente é essa, né? O que é que os presidentes do interior do estado de Goiás, assim como você aí, que é gestor do craque, pode fazer junto à federação, junto à CBF, para que o nosso calendário seja um pouquinho mais aumentado, né? Um campeonato regional com menos de 3 meses de duração. Aliás, menos de 2 meses e meio, né? Porque parece que esse ano 2 meses e 13 dias e 15 dias no máximo, né? Então, quer dizer, o calendário é curto. Você tem que fazer um contrato com o jogador de no mínimo 3 meses, se não me engano, né? Isso aí é um investimento alto que pode trazer prejuízo, né? Um abraço a você. Te desejo boa gestão à frente aqui do nosso querido craque, que vai estrear no dia 15 em casa contra a equipe do Anápolis. Então, já devolvendo o abraço ao amigo Jaime, prazer falar com você, né, mesmo que à distância, mais uma vez. Essa questão de calendário, Divino e Jaime, ela é muito complexa. Eu me arrisco a dizer que talvez o futebol brasileiro tenha o calendário mais extenso do mundo. Uhum. Eu acho que eu não vejo outros países terem a carga e a quantidade de jogos que nós temos. E esse já é um sentimento ruim
né, por parte dos grandes clubes, como ele bem disse, já de muito tempo. Então, eles vêm tentando, realmente, vêm brigando ano após ano para que melhore, para que dê mais condições. Aí junta ainda a data CBF, além dos estaduais, dos campeonatos aqui internos, tem que servir a seleção. É de fato muito exaustivo, né? Chega até a ser desumano o jogador de futebol. Então, assim, infelizmente, você imagina se para os grandes incomoda, onde eles têm extremas condições de estrutura, condições financeiras e staff, elencos muito grandes, você imagina para nós, clubes do interior, né? Principalmente para os que montam para o campeonato estadual somente, como vai ser o nosso caso desse ano. Infelizmente, nós do interior, todo conselho técnico a gente briga, a gente fala, a Federação Goiana é só uma das federações, né, da CBF, mas infelizmente a nossa voz não é ativa, até pelo nosso tamanho, né? Repito, somos times pequenos ainda, a gente tem que reconhecer isso. Mas isso aí, cara, uma hora vai ter que mudar. Vai ter que mudar, jogadores não são máquinas, né? A gente tem que entender que o pessoal pensa assim, mas rapaz, joga de domingo a quarta e domingo, de 3 em 3 dias jogos. Aí você pensa, tem que treinar, tem que descansar. A viagem cansa, que o pessoal pensa, mas vai viajar de avião, mas cansa. Né? Não é só viagem de ônibus, de carro que cansa, de avião também desgasta. Então, sim, assim, eu acho que teria sim que ter uma formatação muito grande, mas eu, sinceramente, eu não espero ela em pouco tempo. Acho muito difícil. Tá bom, vamos falar dos amistosos. Ontem teve um amistoso do craque com o Uberlândia, o Leovil. Como que ficou esse resultado aí? Então, primeiro falar do primeiro amistoso que a gente teve, já para poder fazer, né, um fechamento sobre isso. Nós tivemos um amistoso, salvo me engano, no dia 19 de dezembro, nosso primeiro, contra o Brasiliense aqui em Catalão. A gente tinha praticamente 15 dias de treinamento. Era a nossa 6ª sessão de treinamento com bola. E já fomos para o jogo contra o Brasiliense, que estava já treinando desde setembro. Não estou querendo aqui florear para poder, mas perderam, por isso que está falando isso. Não tem nada disso. A gente procurou esse amistoso. Eu acho que a gente tem que querer sempre adversários difíceis justamente para saber os nossos pontos falhos e nos exigir mais. Certo. E, de fato, pegamos o Brasiliense em casa. É um jogo onde o treinador e, assim, muitos torcedores criticaram assim que acabou o jogo, mas a gente, como diretoria, como parte ativa do clube, a gente entende. Ele tomou a decisão de que jogasse com 2 times. No primeiro tempo, com um time tido por ele como titular, e no segundo, com todos os reservas. E, infelizmente, no primeiro tempo tivemos um primeiro tempo bom, de igual para igual com o Brasiliense, talvez tendo até maiores condições de gol, maior volume de jogo, e o primeiro tempo ficou 0-0. No segundo, com 9 já mudanças, já logo de pronto, só permaneceu um jogador. Infelizmente, né, eles não conseguiram render o esperado. E o Brasiliense fez sim 3-0, acharam 3 gols de falhas individuais que nós temos que reconhecer, mas um bom teste. Naquele primeiro momento, um bom teste. Teríamos um segundo amistoso no dia 29 de dezembro contra o Samambaia, lá em Brasília, mas por parte dos 2 clubes, por questão de jogadores, como eu disse, algumas lesões leves, mas que os 2 clubes tinham, entraram no consenso, a gente cancelou esse amistoso. Tendo, né, esse de ontem, dia 7, na cidade de Uberlândia, como o último teste, a última prova de fogo antes da estreia. Foi um amistoso muito proveitoso, né? Jogamos contra o Uberlândia no sol das 10, lá eles quiseram colocar o jogo pela manhã. Um jogo onde foi controlado os 90 minutos pelo craque. Tivemos maior posse de bola, controle do jogo, maiores ações de gols. 2-1. 2-1, fizemos 2-0, tivemos chances claríssimas de fazer o terceiro, mas enfim. O primeiro gol foi do craque. Foi, a gente fez 2-0, né? O primeiro 2-0, gol, um gol de falta no primeiro tempo, um gol no segundo tempo do mesmo jogador, do nosso lateral esquerdo, Pará. O mesmo fez os 2 gols? Qual é esse jogador? Chama Pará, é um lateral esquerdo. Pará. Veio de onde o Pará, hein? Não, Pará. Agora, então veio do Pará. Chama Edinaldo o nome dele, mas eu não sei a cidade que ele Pará provavelmente veio do Pará. Mas assim, um amistoso muito bom, o time do Uberlândia é um bom time, ainda também em formatação, buscando um certo entrosamento, mas muito feliz, eu acho, eu até brinquei com o prefeito assim que a gente se falou após o jogo, ele não pôde estar presente, está em viagem, que eu não gosto de perder nem para o ímpar. Então, por mais que fosse um amistoso, mas é importante a vitória, é importante para que os jogadores, né, adquiram confiança, né, que eles aperfeiçoem o entrosamento deles,
para que aí sim, na próxima quarta-feira, aí valendo 3 pontos, um outro jogo contra um grande do nosso Bom, a estado. estreia, né? Vamos falar da estreia agora. Quando vai ser a estreia? A estreia no próxima Porque daqui a quarta-feira. pouco eu quero ouvir de você aí a rivalidade com a Becate, hein? Sim, Que é sim, um time que era de Catalão, foi para Ouvidor, cidade aqui, 10, 14 minutos aqui da cidade de Catalão. Então, tá aqui praticamente junto. Tem essa rivalidade, quero saber aí de você daqui a pouco sobre isso. Mas vamos falar da estreia agora. Sim, a estreia na próxima quarta-feira, né? Às 20h30, em casa. Estádio Nervino da Fonseca, Arena Rifete. Quarta-feira, Próxima quarta-feira, de hoje a uma semana, né? daqui 7 dias. Sim, contra a forte equipe do Anápolis, que vem de um acesso da Série D para a Série C, né? Um time estruturado, um time que vem fazendo bons campeonatos ao longo dos 3, 4 anos. Então, de fato, uma prova de fogo logo, né, no primeiro teste. A gente que vai ter aí um início de campeonato muito pesado, Divino. A gente, para você ter noção, das 5 primeiras rodadas, além do Anápolis, que está na Série C, a gente pega os 3 da capital. Pega Goiás, Atlético e Vila, nessa Barra ordem. pesada, hein? Então, assim, a gente precisa muito estrear em casa com o pé direito, precisa muito do apoio do torcedor catalano, né, de toda a região que gosta do craque, para que a gente possa aí, de fato, conseguir essa vitória, para ir confiante lá para Goiânia, que no próximo sábado já vai ser contra o Goiás. Quem ficou no grupo do craque aí? Não, na verdade, o Campeonato Goiano, ele é turno único, eles são todos contra todos. Ah, sim. Como a gente Um teve- jogo lá e outro cá. Sim, mas não com Sim. todos os times. A gente vai pegar dos grandes em casa somente o Atlético, Certo. na outra quarta, dia 23, e fora de casa a gente joga contra o Goiás e contra o Vila Nova. Que sacanagem, hein? É difícil, mas assim, a gente. Para quem quer chegar onde a gente quer chegar, Admino, infelizmente ou Não felizmente, escolhe a gente não pode adversário, escolher não, né? adversário, a adversidade, as condições. A gente tem que tentar fazer sempre o nosso melhor. E o que está guardado para nós, Deus está preparando com carinho aí. E tomara que seja tudo bem. Fala para nós aí, Leovil, porque no final você vai falar aí da rivalidade com a Becate, mas eu quero saber aí quem são os principais jogadores aí do craque. Então, É bom citar, viu, porque isso aqui é nível de Brasil, essa transmissão nossa também vai para o Brasil todo. Craque é Clube Recreativo Catalano, isso? Atlético Catalano. É clube. Fala aí para nós Clube aí. Recreativo Atlético Catalano. Sim, craque, abreviação, né? Isso. Craque com C, né, no final. CRAC. Porque esse nome aí fica ruim, né? Depois tem o craque desde há muitos anos, né? Ganhou o primeiro campeonato aí goiano em 67, não foi? 67, coincidentemente, Não tinha com o senhor Leovil Evangelista da Fonseca, prefeito da cidade. seu pai. Meu pai era o prefeito no Que título honra, de hein? 67, muito grande. Rapaz, E na verdade, coisa boa você falar isso. Eu não sabia, viu? Eu tenho identidade muito grande com o craque, desde o nascimento. Você é um cara honrado, hein, Leovil? Muito privilegiado, sabe? Aqui na nossa Boa cidade, família. graças a Deus, a minha família tem uma história grande. né, Muito grande. na política. Temos aí a Raulina, né? Raulina Fonseca Pascoal, minha tia, né, que denomina uma das ruas mais movimentadas da cidade. Meu pai, meu próprio tio Genervino da Fonseca, que dá nome ao estádio, que foi deputado federal. Né? É o que o estádio Genervino da Fonseca, seu tio, né? Sim, temos o Silvio Pascoal, que foi prefeito, deputado, temos o Enio Pascoal, deputado por diversos mandatos. Então, de fato, é gratificante, né, compor essa família. E agora, né, eu, representante político da nossa família, dando a minha contribuição de alguma forma à nossa cidade, então isso é muito bom. E que vai exercer um cargo rápido. Vamos então, né, os principais jogadores, então. Então, a começar, acho que da manutenção, acho que a gente tem que falar também dos que aqui ficaram, sem ser somente dos novos. Goleiro Clériston, uma unanimidade na cidade, né, até falo que é um dos ídolos. Talvez o jogador que mais jogou com a camisa do craque. Ele está indo para a terceira temporada, quase 60 jogos. Certo. Então, assim, é de fato um paredão, de fato uma referência, onde o torcedor se identifica muito. Foi uma dificuldade mantê-lo, mas ele é um cara fora da curva, que a gente Ele gosta de não falar. saiu daqui. Não saiu, Ficou está aqui quieto. conosco, que com certeza vai nos ajudar bastante. Tivemos a manutenção também do jogador Robson Alemão, um volante que chegou para a Série D. Veio de muita onde? qualidade. Ele veio do Figueirense o ano passado, né, com passagem no São Bento. Figueirense é Santa Catarina? Santa Catarina, sim. Certo. Jogador muito bom também, muito procurado pelo mercado.
Mantemos o Wagner Manaus, um volante também muito dinâmico, e o Jeremias, que é o xodó do torcedor catalão, principalmente da criançada, né? E dos nomes novos, quem eu posso citar é um atacante de lado chamado Cléo Silva, muito experiente, com passagens por 5 temporadas consecutivas no Grêmio Novo Horizontino, né, do estado de São Paulo. O ano passado atuou no Náutico. Então, um jogador que chega realmente com uma bagagem muito grande e que a gente espera muito. Contratamos agora, na última sexta-feira, talvez a nossa última contratação, um centroavante chamado Rafael Lucas, que já atuou no futebol goiano, jogando pelo Goiás, pelo Vila Nova, jogou pelo Curitiba, e nesse último ano agora esteve no Operário de Ponta Grossa e no Atlético de Minas Gerais. Também a gente tem uma expectativa muito grande. Temos o centroavante Pilar, o centroavante perna esquerda, que veio da Ferroviária de Araraquara, naquele ano que eles estiveram conosco no nosso grupo, no qual a Ferroviária conquistou o acesso à Série C, ele era o centroavante da equipe. Então é isso. Dentre outros, eu acho que a gente... O Pará, marcou 2 gols. O Pará, né? Você O Pará, falou, 2 gols lá. Ele é ele é lateral. lateral esquerdo, um jogador extremamente Ele é experiente. Canhoto. Que é isso, e assim, rapaz? com muitos acessos na carreira. O que a gente tentou privilegiar nessa formatação nossa, Divina? A gente tentou jogadores que tiveram experiências em grandes competições, em acessos, em títulos, e jogadores que atuassem em mais de uma posição. Por quê? Justamente para a gente não ter que inflar, não ter que inchar o elenco e contratar muitos jogadores. Então, se você for pegar 70% do nosso grupo, ele é polivalente. É um jogador que joga de zagueiro, mas faz volante. É um jogador que joga de primeiro, de outro segundo volante. Ele é meia, mas ele faz a beirada. Ele é beirada, mas joga de falso 9. Enfim, não todos, mas a grande maioria faz mais de uma função. Então isso foi um ganho muito grande para nós e principalmente para o professor Alexandre Lopes. Ô, Leovil, eu vou falar uma coisa aqui, que de esporte, de futebol eu entendo pouco. Meu filho gosta mais, até jogou nas escolinhas, né? Ele é mais fanático, é flamenguista enjoado. Tal. Eu não entendo muito de futebol, não, mas jornalista tem que entender de tudo um pouquinho. Pelo menos se não entender, não pode nem apresentar um programa. É verdade. Mas uma coisa que eu observo muito nos times, principalmente no craque, ultimamente, é que precisa ter bons finalizadores. Sim. O craque teve um campeonato aí que ele teve uma equipe muito boa, controlada demais, defesa boa, goleiro bom, o goleiro pegava quase todas, um meio de campo bom, mas chega na hora de marcar, o gol não marcava, jogava para fora, meu amigo. Então, eu acho, meu ponto de vista, um cara quase leigo em futebol, se não tiver bons finalizadores, não vai para frente não. Nada e morre na praia. Hoje, eu me arrisco a dizer que o centroavante... Esse Pará aí parece que foi o cara marcar 2 gols aí, é um bom finalizador, viu? Muito bom. Bate muito bem na bola, mas não vai ser todo o jogo, porque o cara é lateral esquerdo, então ele não vai decidir os jogos para nós em todo jogo, né? A bola vai chegar pouco nele, perto do gol. Mas, na verdade, Divino, a carência do centroavante, a carência do 9, isso aí é em todo lugar. Todo mundo sonha em ter um novo goleador. Esses jogadores normalmente são mais caros e muito mais difíceis de serem encontrados. Certo. E a gente, de fato, a gente tem que reconhecer, a gente vem tendo dificuldade, né, nessa posição. O ano passado, por mais que a gente quase rebaixou, né, no último jogo contra o Morrinhos em casa, a gente venceu e permaneceu na primeira divisão, a gente contratou um jogador, acho que na metade do Goiano, chamado João Celeri, um centroavante. Esse bom demais, nos ajudou demais. Salvo me engano, ele fez 3 gols, deu 3 assistências no último terço do campeonato. E a gente não conseguiu segurar, até porque o mercado ele aflora muito e outros clubes com maior condição financeira conseguiram levar ele. E nós estamos também com um pouco de azar, a gente tem que reconhecer isso. Quando nós formatamos os últimos 2 elencos, nós trouxemos aqui um centroavante chamado Vitor Rangel. Vitor Rangel com passagens em grandes clubes, bem recentes no Botafogo e no Grêmio. Quando veio a crítica da imprensa goiana, eles ficaram por entender como que o craque teria condição de trazer o Vitor Rangel, porque ele não está em fim de carreira. Normalmente jogador que já teve sucesso, em fim de carreira ele chega em time pequeno, mas não, ele ainda estava com 32 anos naquela época. Veio para cá, profissional demais, treinava demais, nos ajudava dentro do campo, marcando zagueiro, enfim, finalizar, mas não fez gol. Nenhum. Aí o Vitor sai daqui e vai para a cidade dele, que ele mora no Espírito Santo. Certo. Aí foi jogar no Desportiva do Espírito Santo. Resultado disso, artilheiro do Campeonato Capixaba,
saiu de lá com um contrato para o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, artilheiro do Nova Iguaçu na Série D do ano passado. Então, tivemos azar com ele. Certo. Trouxemos o Ederson no ano passado. Ederson que jogou no Vasco, Atlético Paranaense, Ceará, Fortaleza, ABC. Rapaz, o Ederson foi artilheiro da Série A do Brasileiro de 2017. Não fez um gol. Então, assim, a gente tenta Relativo acertar isso aí, né? de todas as formas, mas também não depende da gente e também, às vezes, o jogador não está no melhor momento, né, da sua carreira e, infelizmente, não deu O que certo. pode acontecer com o Pará. Às vezes ele não era o artilheiro lá onde ele jogou e poderá ser o artilheiro do craque. Mas eu tenho muita fé, né, que os nossos 2 centroavantes desencantem dessa vez e traga, de fato, a alegria para o nosso torcedor. Bom, A gente tem 2 bons jogadores com características diferentes, um mais brigador, mais forte, mais trombador, que é forte no jogo aéreo, outro com mais qualidade, menor fisicamente, mas com mais técnica. Então, eu acho que vai nos ajudar muito, se Deus quiser, já logo contra o Anápolis, que algum deles possam fazer o gol. bom, vamos lá para uma pergunta que o povo quer saber. Os torcedores do craque querem saber. A equipe montada é competitiva. Você sonha em trazer o tricampeonato para Catalão, para o craque de Catalão? Com certeza, uma equipe competitiva, né? O prefeito sempre menciona que foram jogadores contratados trabalhando para isso? de forma individual, minuciosamente. A gente olhou cada caso, né, de forma isolada e tentando sempre trazer o melhor dentro das nossas condições financeiras, que é importante também a gente frisar isso. Sonhar não custa nada, né? A gente tem sempre que pensar no melhor. Então, assim, obviamente, a gente sonha com o tricampeonato. O nosso fez 20 anos agora. Mas foi montada, a equipe foi montada para isso, para ganhar, para ser A gente tricampeão? sempre faz dessa forma. Certo. Mas a gente tem que sempre ter o pé no chão, né? Temos Certo. 3 clubes na capital que são muito estruturados. Temos clubes do interior que também formataram bons elencos. Hoje em dia não tem mais time bobo, Divino. Hoje em dia não tem patinho feio, todo mundo, né, tenta fazer da melhor forma. Mas eu acho assim que o primordial, a gente tem que, igual eu te falei, para e passo. Começa o campeonato, ele vai evoluindo aos poucos. Óbvio que o objetivo final é chegar numa final. Certo. Mas o primeiro e principal objetivo nosso é, de fato, chegar nas quartas de finais. Porque em chegando nas quartas de finais, no primeiro mata-mata, a gente já tem a vaga assegurada da Série D do ano que vem, que vai ser um ganho já voltar a ter calendário. Num segundo ponto, passando das quartas para uma semi, além da vaga na Série D, teremos a Copa do Brasil, que é mais rentabilidade para o clube. E aí, numa semifinal, se Deus abençoar de estarmos lá, aí não custa nada sonhar com a final, porque aí sim seria um grande ganho para nossa cidade. Reviver o que nós vivemos em anos passados, relembrar o que nós passamos aqui em 2004, que até faço uma ponderação. 1967 e 2004. Isso. E assim, o Adib fala que... E 2025. Se Deus quiser, se Deus quiser. O Campeonato Goiano, ele é tão difícil, para você ter noção. O Vila Nova é maior do que o Craque, concorda? Certo, claro. O Vila Nova não ganha desde 2005, o Campeonato Goiano. Ele tem O Craque foi 19 anos. campeão em cima do O Craque Vila foi Nova. campeão em 2004 contra o Vila ganhou em 2005 e nunca mais foi campeão. O Goiás, que é o maior clube do nosso estado, o mais estruturado, o que mais, né, teve bons resultados, não ganha desde 2016. Já são 8 anos. Então, assim, é de fato muito difícil. Ultimamente, quem vem tendo êxito, né, é o Atlético, né, depois que o Adson assumiu, realmente faz uma boa gestão. Mas a gente espera que esse ano seja tudo diferente e que nós Seja o podemos craque de Catalão. alçar o nosso lugar ao sol. Tá bom. Vamos agora para a última pergunta, Leovil. É a rivalidade com a Becate. Isso existe? Como que vai ser? A Becate, um time que era de Catalão, deixou a nossa cidade, foi para a cidade vizinha aqui, a 14 quilômetros, 10 minutos de Catalão até lá. E o que você acha? Tem rivalidade aí, a Becate e Catalão? Com certeza ela existe. Certo. Com certeza, e ela tem que existir. Isso é do esporte e é a graça que o esporte tem, né? O que eu estou tentando promover, né, pregar, sempre nas minhas entrevistas, inclusive anteontem dei uma entrevista na Rádio de Ouvidor, falando pontualmente sobre isso, uma pergunta extremamente pertinente e importante para o momento. Obviamente que na quarta rodada, onde a gente vai jogar contra a Becate em Ouvidor, nós vamos defender a nossa camisa com unhas e dentes, né, a nossa cidade Catalão, assim como todos os jogadores da Becate, os torcedores terão, né, a obrigação também de defender o lado deles, né? Mas que essa rivalidade fique de fato dentro de campo,
que os torcedores saibam, né, conduzir ao longo do jogo. Enfim, o que eu peço para todos, e é o que eu pratico sempre. Passado esse jogo, nos jogos anteriores e nos seguintes que virão, que todos os torcedores do Crack possam torcer para a Becate, que todos os torcedores da Becate possam torcer para o Crack, inclusive de a gente vir no estádio de Ouvidor e eles irem lá em Catalão. Até porque, Divino, há 3 anos atrás, qual que era o time de todo ouvidorense? De todo trianchense? De todos de Cumari, de Goiandira, de Anhanguera, de Era o Nova Aurora? Crack. É o Crack. Certo. Né? É o Crack. Agora temos uma segunda opção, que é muito bom para a nossa região, a cidade de Ouvidor, mas que a gente torça um pelo outro, porque é difícil demais de fazer futebol hoje em dia, Divino, muito difícil, principalmente para clube do interior. Então, assim, que a gente possa somar as nossas forças, sabe? Que os torcedores possam estar juntos em jogos, repito, que não for o confronto direto entre a gente, que a gente vai defender com o Idente, vai querer ganhar lá e eles vão querer também ganhar a gente. Claro. Mas que seja um jogo só, que seja um jogo à parte e que fique por ali, nessa rivalidade. Que depois disso, a gente possa, de uma forma direta e indireta, nos ajudar mutuamente. Que o Crack seja o campeão e o Abecate vice-campeão. Aí seria lindo, o melhor cenário. Neuville, foi muito bom o bate-papo. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Espero que você venha mais vezes para a gente fazer um bate-bola aqui, tá? Falar mais de futebol, falar de política, falar de administração. Muito bom falar com você, viu? Foi muito bom mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Divino. Sem margem de dúvidas, um prazer, mais uma vez, né, estar aqui com você, te considerando nessa entrevista. Sempre que necessário for, me acione, que virei com o maior prazer. E aproveitar mais uma vez, te parabenizar, né, por essa nova estrutura, por seu estúdio, pelo seu programa, que a cada vez que passa, sempre melhora e que assim continue sendo. Um grande abraço a todos que nos acompanham, nas ondas da Rádio Laser, nas redes sociais. Um abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Um abração.